Saudações, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Bem, irmãos, ontem, 5 de dezembro de 2023, a Associação Nacional dos Legisladores Cristãos, que de fato é uma associação muito interessante, algo interessante que está acontecendo nos Estados Unidos da América, legisladores cristãos. Sim, eles reuniram um grupo de pastores protestantes e líderes de 33 estados americanos em Washington, no Museu da Bíblia. De acordo com eles, chegou o tempo de Deus agir. Irmãos, chegou, vejam bem, pastores de 33 estados americanos reuniram-se nesta Associação Nacional de Legisladores Cristãos. E eles disseram que chegou o tempo de Deus agir. O mais interessante é que neste encontro estava presente Mike Johnson, o novo presidente da Câmara dos Estados Unidos da América. Sim, lá ele será o orador principal e será também homenageado. Vejam aqui, irmãos, vejam aqui, vocês podem procurar no Facebook a página da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos. Lá vocês vão encontrar informações frescas do que este movimento vem fazendo na América. Vejam, irmãos, aqui está, 5 de dezembro. O orador principal desta reunião foi Mike Johnson, o novo presidente da Câmara dos Estados Unidos da América. E a pergunta que eu faço: o que o presidente da Câmara dos Estados Unidos da América está fazendo numa reunião de pastores americanos, legisladores cristãos? O que ele está fazendo lá? Bem, irmãos, eu me lembro que quando abordamos sobre o assunto da eleição deste homem, vos mostrei um vídeo de 2 pastores americanos conversando, dizendo que a eleição deste novo presidente da Câmara vem fazer a nossa agenda avançar. Vem para fazer a nossa agenda avançar. E a pergunta que não quer calar é: que agenda? Que agenda é essa que vem avançar? Meus irmãos, a verdade é que estes homens querem tomar a América em suas mãos. Estes legisladores cristãos querem pôr a lei dominical. Não estou vos dizendo isto. Estes homens querem pôr a lei dominical. Vejamos, num movimento ora em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas de quem? De Roma. Os protestantes americanos hoje estão formando a imagem da besta. Continua. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu aonde? No Velho Mundo. Qual é o Velho Mundo? A Europa. Sim, irmãos, os protestantes na América hoje estão abrindo o caminho para o papado restabelecer a supremacia perdida. Falando nisto, irmãos, falando da lei dominical e do protestantismo americano, em 30 de novembro de 2023, um jornal católico online argumentou que as leis de Jesus estabelecidas pelos protestantes americanos são boas para reviver a presença na igreja e proporcionar um bem maior para a sociedade. Uau, que lindo, que maravilhoso. Irmãos, fato é que as leis de Jesus, elas nunca foram criadas ou nunca foram estabelecidas para a liberdade. Não. As leis de Jesus foram criadas para obrigar com penas civis. Sim? E agora, o romanismo na América está apoiando as ideias desses protestantes legisladores cristãos para impor a Blue Law, para impor a lei azul, meus irmãos. Vejam aqui. Isto vem em inglês, eu vou traduzir para vocês. Mas vejam aqui. Sim? Vejam aqui. Traduzindo. Está aqui, 30 de novembro de 2023.
o convite e a obrigação do dia do Senhor. O convite, por um lado, o dia do Senhor é um convite. Ao mesmo tempo, é uma obrigação. Veja, irmãos, o que eles dizem aqui. Como apontam os autores protestantes, eles citam aqui alguns, a maioria dos adultos na América hoje não frequenta a igreja. Uma primeira vez histórica nos 80 anos desde que esse homem começou a acompanhar a frequência da igreja. Ok, mas e agora que muitos adultos americanos não frequentam a igreja? O que isso tem a ver? O que isto tem a ver? Veja, irmãos, o que eles dizem aqui. Tomás de Aquino ensina que o terceiro mandamento, para lembrar o sábado e mantê-lo santo... Bem, vamos dar uma pausa. Que terceiro mandamento é esse que manda lembrar o sábado? Bem, quando nós lemos na Bíblia a palavra de Deus, inspirada pelos santos de Deus, em Êxodo capítulo 20, quando nos apresenta os 10 mandamentos de Deus, diz que o terceiro mandamento fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas eles dizem que o terceiro mandamento manda lembrar o sábado. Então, com certeza não é um mandamento bíblico, é um mandamento do catecismo romano, que diz guardar domingos e festas. Está isto claro? Vamos continuar. Eu vou voltar a ler para ter sentido. Tomás de Aquino ensina que o terceiro mandamento, para lembrar o sábado e mantê-lo santo, é devidamente expresso como preceito que estabelece o homem na verdadeira religião. Queridos, vocês não entenderam isto? Que um mandamento dominical, o terceiro mandamento do catecismo, é o que estabelece o homem na verdadeira religião. Em outras palavras, guardar o domingo é a verdadeira religião. E guardar o sábado, o que é? Falsa religião. Vejam, irmãos, eles dizem, depois da verdadeira religião, muitas igrejas protestantes historicamente exigiram a obrigação de domingo, sob a dor não só do pecado, mas também da pena legal. O que este jornal está recordando aos americanos? A obrigação dominical, sob pena legal, meus irmãos. Vejam, de fato, a obrigação dos cristãos de reservar o dia de sábado para a presença na igreja estava tão profundamente enraizada na civilização cristã que os Estados Unidos herdaram e perpetuaram, que o descanso cristão aos domingos exigiu reconhecimento legal. O descanso cristão dominical exigiu reconhecimento legal nos tempos passados, para que não houvesse declínio da religião. E qual é a proposta agora para acabar com o declínio da religião, com a queda na frequência à igreja? Veja, irmãos, imagine uma política... Bem, eles aqui agora vão apelar para a obrigatoriedade do descanso dominical. Enquanto os legisladores protestantes evangélicos americanos estão pressionando, buscando unir a igreja e o Estado para impor também o descanso dominical, o papado do velho mundo está no novo mundo também para agitar eles a implementarem isto, dizendo que isto tem profundos benefícios na sociedade. Veja, irmãos, eles dizem, imagine uma política em que os cidadãos foram convidados, mas não obrigados a pagar impostos. O que eles estão dizendo é, pare para pensar que o seu governo o convidasse a pagar impostos, mas não o obrigasse. Com certeza você não pagaria os impostos, porque apenas foi convidado, não foi obrigado. Queridos, vejam. E eles dizem, se então aceitarmos voluntariamente obrigações positivas, eu fiquei um pouquinho perplexo em ler isto. Se aceitarmos voluntariamente obrigações, como assim aceitar voluntariamente obrigações? Alguma coisa não está clara aqui, mas vamos continuar. Eles dizem, se então aceitarmos voluntariamente obrigações positivas legalmente impostas,
para a adesão à comunidade política, o que garante um bem comum subordinado. Então, quanto mais deve o cristão aceitar voluntariamente as obrigações impostas pela Igreja, por um bem imensurável superior. Queridos, eles aqui estão dizendo que por um bem superior, pelo bem comum, uma palavra muito usada pelo Papa de Roma, pelo bem comum, você tem de aceitar voluntariamente as obrigações impostas legalmente. Eu ainda não consigo entender isto. Aceitar voluntariamente as obrigações impostas. Como é que isso é possível? Meus irmãos, nós estamos caminhando para uma ditadura religiosa. Estamos caminhando para um momento em que o mundo, começando na América, será obrigado a aceitar o descanso dominical. E eles aqui falaram tudo. E nós sabemos que quando os protestantes e católicos começarem a colaborar, unirem-se para forçar as leis de domingo, as leis dominicais, os direitos das minorias serão violados. É isso mesmo. Pelo bem comum, pelo bem da maioria. A minoria que se dane. É assim como estes homens pensam. Há dúvidas de que nós estamos vivendo claramente no período de transição. A América, que parece cordeiro, parece uma nação que defende princípios cristãos, parece uma nação de liberdade religiosa para todos, vai falar como dragão, vai formar a imagem, a cópia dos princípios da primeira besta Roma. Irmãos, em breve vai se cumprir Apocalipse capítulo 12, começando do verso 15. Apocalipse capítulo 12, começando do verso número 15. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher, para alcançar a igreja e arrastá-la pela correnteza. Mulher representa a igreja. Água representa povos e nações. O dragão é Satanás, a serpente, a antiga serpente. Satanás, depois da longa perseguição dos 1260 anos, depois de ver a mulher um pouco aliviada, quando vários outros continentes foram descobertos, a mulher começou a se deslocar, a igreja começou a se deslocar para outros lugares. Satanás ficou furioso, lançou uma multidão atrás da igreja. Mas a Bíblia nos diz, no verso 16, a terra, porém, ajudou a mulher. A terra quem? A mesma besta que surgiu da terra. Os Estados Unidos da América socorreram a igreja de Cristo perseguida pelo dragão no velho mundo. E a América nasce como berço da liberdade religiosa. Os puritanos e outros vieram para a América em busca de uma nação sem papa e sem rei. Mas a Bíblia continua nos dizendo, no verso 17, o dragão irou-se contra a mulher. Satanás não desistiu de ver a nação americana que defende liberdade para todos, porque Satanás não gosta de liberdade. Satanás é ditador, Satanás é perseguidor. Diz, o dragão irou-se contra a igreja e saiu para guerrear contra o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Leia lá. Satanás está irado hoje contra os que guardam os mandamentos de Deus, os mandamentos bíblicos, não os mandamentos romanos. E eles também têm o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. É contra este povo que Satanás vai lançar sua investida nestes últimos dias. E nós já começamos a ver isto. Um movimento nos Estados Unidos da América para impor leis que violam a consciência, para impor leis que não favoreçam o povo de Deus. E aí o povo de Deus tem que decidir ou obedecer ao Senhor ou aos homens.
Lemos, irmãos, o grande conflito, página 578. Estes registros do passado revelam claramente a inimizade de Roma para com o verdadeiro sábado e seus defensores, e os meios que ele emprega para honrar a instituição da sua criação. Qual é a instituição da criação romana? O domingo. A palavra de Deus ensina que estas cenas devem ser repetidas quando católicos romanos e protestantes se unirem para a exaltação do domingo. Não, eles não vão se unir, irmãos. Eles já estão unidos para a exaltação do domingo. O que vem? Uma perseguição contra o povo de Deus. Ai daquele que não estiver ancorado em Cristo. Ai daquele que não tiver uma experiência profunda com Cristo. Ai daquele que estiver iludido com o mundo. Ai daquele que estiver iludido com as coisas passageiras deste mundo. Queridos irmãos, é tempo de dobrar o joelho. É tempo de clamar pela descida do Santo Espírito. É tempo de pregarmos o Evangelho. A noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Acima de tudo, irmãos, é tempo de olharmos para o alto e dizer: aleluia, a nossa redenção se aproxima. Ora vem, Senhor Jesus. Eu os verei na próxima atualização, aqui na Escola de Profecia. Até lá.